A gente está tentando descobrir se as coordenadoras vão vir ou não, mas que a gente vai começar, porque já são 6h30, né? Acho que a gente tem teto, não tem? A gente tem teto, não tem? Então, imaginei. Bom, então a gente vai começar, enfim. Posso? Então, boa noite a todas, todos e todos. Eu vou começar agradecendo o convite tão honroso. Na verdade, eu preparei um texto para ler. Eu achei que eu me organizaria melhor com o tempo, e um tempo tão generoso como esse, de falar 1 hora. Não é todo dia que a gente recebe, né? Então, me preparei para organizar, mas como nem todo mundo me conhece, acho bom dizer que eu sou professor da Faculdade de Educação do FRJ e coordeno um laboratório de estudos queers em educação, o LEC, da onde boa parte das coisas que eu vou comentar aqui hoje emergiram, tá? Então, eu vou começar agradecendo o convite tão honroso e tão desafiador de estar aqui hoje, mas eu gostaria de dizer, na verdade, que é um convite muito temível. Eu também quero parabenizar as organizadoras, a Alice Casimiro Lopes e a Ellen Gregol, pela iniciativa deste interessante e tão necessário ciclo de debate sobre a pesquisa em educação. Antes de eu começar propriamente dito, como se eu não tivesse começado, né, minha fala tem uma epígrafe, é relativamente grande, eu confesso, mas eu vou prometer logo que esta é a única citação da minha fala. Mentira, tem mais duas no decorrer do texto, uma no meio e outra no final, mas são apenas essas. Eu vou começar com o poema Aula, do Manuel de Barros. Nosso prof de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos dativos, ablativos e de outras desinências. Eu gostaria agora de escrever um livro, usaria um idioma de larvas incendiadas. Mestre Aristeu continuou. Quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que das ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma, pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente que o desavisto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa, prof desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou, porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe gratia, um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas, e podem até pegar mofo. Quisera um idioma de larvas incendiadas, palavras que fossem fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, nosso prof disse, fala de poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Nisso entra o diretor do colégio, que assistira a aula de fora. Falou, seu enxame, espere-me no meu gabinete, o senhor está ensinando bobagem aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo, a chorar. O poema Aula, de Manuel de Barros. O convite de Alice me fez tremer na base. Eu fiquei evidentemente tenso. Falar de gênero, sexualidade e educação em tempos ultraconservadores para um público amplo, como Alice fez questão de me frisar mais de uma vez, não necessariamente iniciado nos termos idiomáticos, expressões conceituais, invenções estilísticas desse campo de estudos e pesquisas. Como fazer isso, então? O quê? Como falar de gênero, sexualidade e educação nesse evento da Casa Dirce? Eu fui assombrado por essa pergunta nas últimas semanas e hoje ainda não posso dizer que consegui resolvê-la satisfatoriamente. Eu suponho que muitos de vocês aqui e de quem irá me escutar depois tenha suas conexões com os debates de gênero e sexualidade em educação, e seria um atrevimento da minha parte dizer-lhes de uma vez por todas do que se trata tais debates. Falar das minhas próprias conexões seria um assunto por demais variegado e cheio de obscuridades. E quem me conhece mais de perto
sabe que prefiro manter as questões nessas zonas obscuras para melhor garantir que o encantamento não se dissipe. Claro, como é o caso de muitas e muitos de nós, eu comecei a me interessar por gênero e sexualidade porque fui, como dizemos agora, uma criança viada, ainda que tenha por muito tempo me esquivado daquela que considerei ser por vezes uma declaração de morte. Eu me irritava com a derivação obituária, já que gay, logo a única coisa que poderia falar em educação era sobre ser gay na escola. Ao revisitar este momento, parece óbvio que ser gay ou ter uma identidade qualquer era o único atributo que poderia ser atribuído a esse outro que agora estava repentinamente falando nos novos mapas políticos e culturais, para usar a expressão de Tomás Tadeu. Melhor seria deixar em uma zona nebulosa a relação entre causa e efeito no meu trabalho, mas meu engajamento com lutas plurais e antirreformistas versus a esquerda nacional popular ou a política institucional do começo dos anos 2000 está no coração do meu trabalho e desta fala. As questões que me fizeram, em parte, ficar matutando os problemas provocados emergiram desta experiência. Perguntas ao avesso, talvez antibiográficas. Justo porque eu havia lido primeiro toda uma literatura ficcional, como o Ateneu, de Raul Pompeia, livro obrigatório para o concurso de acesso à Universidade de Me Graduei em Ciências Biológicas, ou o conto Pilates e Orestes, de Machado de Assis, meu companheiro durante a adolescência. Em segundo, porque eu li depois a nascente literatura sobre homossexualidade e escola, como os textos de Anderson Ferrari e os relatórios produzidos sobre violência por organizações não governamentais, como os do Grupo Gay da Bahia. Os dois temas eram os seguintes: a vida de meninos gays, como eu, era só gemer e chorar no glorioso vale de lágrimas, lançadas em um verdadeiro inferno tortuoso que suscitava compaixão e bem algum prazer por parte de quem as escutava. O drama da Maria do Bairro, sem contar com instituições que dessem qualquer suporte, com o corpo violado e humilhado, nos escrevia como apêndices da vida escolar, fatalmente envolvidos por ela, mas sem nenhuma capacidade de transformá-la profundamente. Essas formas de ver as coisas eram tentadoras para um jovem pesquisador. Eu não demorei, contudo, a realizar que eram mais sedutoras ainda para a sagrada missão pedagógica. Não só a pesquisa de doutorado que conduzi entre meninos gays em minha cidade natal mostrou a inadequação dessas formas de ver para uma nova geração, como assim descrevia àquela altura, de sujeitos LGBTQIAP+, na escola. Essas constatações se apresentaram como de um terror crescente e me colocaram diante de um enigma, de uma indagação mais geral e de um início da minha entrada nesse campo de estudos e pesquisas. Se é que pessoas como eu não contam com nenhum fragmento de discurso a seu favor, não poderiam, então, abraçar mais amplamente as cenas, as poses, as fugas e, portanto, introduzir o impossível na vida social das escolas sob formas que seria o caso de examinar. O que me ocorreu é que era preciso fabricar uma língua que carregasse o excesso, o fugidio, o desprendimento, o dilaceramento, os silêncios, os gestos ambíguos, as quebras, as dicções heterogêneas, frequentemente utilizados pelos ofendidos e humilhados, enfim, a poesia estilizada na carne, como uma maneira de responder à memória do desprezo e da vergonha. História número 1. Eu gosto quando me jogam de 4 e apertam meu pescoço igual galinha. A figura magra e alta, de sobrancelhas feitas, se sacudia na carteira quando disparou esta declaração em uma oficina para estudantes do 8º e 9º ano em uma escola pública do Rio de Janeiro. Enquanto meu bolsista de extensão saía da sala para rir, eu não aguentei, me disse ele depois, a turma continuou a conversa sobre o que esperavam de relacionamentos amorosos. Na oficina, 2 orientandos de doutorado haviam proposto que os alunos compusessem uma trilha sonora e fossem indicando músicas que falassem sobre o que pensam, sobre o que é se relacionar e suas expectativas. Pedro continuou: tudo isso é muito romântico. Aqui, assim, é tudo muito soca-fofo. Tem que socar firme. Só Mário nessa escola soca firme. Mário ficou vermelho e, antes que pudesse erguer a cabeça, a namorada sentou um tapa na sua cara. Por acaso, eu comecei a escrever esta conferência
no dia do falecimento de Paul Auster. E eu não sei por que razão, eu me lembrei de uma das histórias contadas pelo escritor em um caderno vermelho. Um amigo dele andava desesperadamente atrás de um livro que queria muito, mas não conseguia encontrar em lugar algum. Após meses de busca, passando pela Grand Central Station em Nova York, o amigo avista uma moça que lia exatamente o livro cobiçado. Ele a aborda, conta que andava atrás do livro e pergunta onde poderia encontrá-lo. Ela diz que o livro é maravilhoso, é para você, diz para ela. Mas é seu, diz ele. Ela diz, mas terminei de lê-lo, vim aqui hoje para dar para você. Afora o fato de que eu não me arriscaria a fazer uma avaliação, nem mesmo um panorama dos estudos de gênero, sexualidade e educação hoje em nosso país, por sua enorme diversidade e espantoso crescimento, meu acanhamento só tende a aumentar diante da generosidade que este gesto de partilha manifesta, incluindo Alice ter batizado esta fala. Para ser sincero, não é todo dia que recebemos de presente o tempo de 1 hora para falar. Das várias coisas brilhantes que Paul Preciado diz em Eu Sou o Monstro que Vos Fala, uma conferência preparada para a Jornada Internacional da Casa Freudiana em Paris, em 2019, eu me ative à apresentação quando, avisado sobre o fim do tempo, ele confessa ter se apressado em terminar, pulado parágrafos e não ter dito mais do que 1/4 do discurso que havia preparado. Bem, eu sou desses. Frequentemente eu me atrapalho com o tempo. E é por isso que eu sou muito grato a este mimo ter se deixado sensibilizar pela inquietude que os estudos de gênero e sexualidade provocaram em mim. Mas entre minha modesta participação e trajetória acadêmica nos estudos e pesquisas em gênero, sexualidade e educação nos últimos 15 anos no Brasil, e o que o campo se tornou nas mãos de uma geração explosiva, há toda uma distância que eu só posso percorrer ou preencher com o meu alumbramento. Ainda o fato, a meu ver, inesperado e surpreendente, de um campo de estudos, mesmo nesses tempos ultraconservadores, ou talvez por isso mesmo, ter se propagado tão rápido e tão amplamente, ter arrastado um conjunto tão variado de interesses que passam por estudos sociológicos de trajetórias escolares de meninos e meninas, pela teoria de currículo e a história de formação de professores, por disciplinas escolares e as áreas de ensino pela filosofia de educação, pelo movimento de interseção com raça, pela contribuição das epistemologias transfeministas, lista que certamente não é exaustiva. Gênero e sexualidade estimularam e provocaram um grande agenciamento coletivo de enunciação em que consiste hoje os feixes intelectuais albergados sob seus nomes. Uma imensa rede que se estende de organizações não governamentais e coletivos, feministas e LGBTQIAP+, às universidades públicas, aos grupos e laboratórios de pesquisa, nas faculdades e departamentos de educação, país afora. Um mapa de associações inventivas com escolas e salas de aula da educação básica que ainda está para ser feito. E tudo isso, é preciso lembrar, em um meio de acelerada transformação da sensibilidade em relação à diferença, em meio de uma acusação generalizada de que a universidade e a pesquisa estariam supostamente distantes da sociedade, em meio do nosso estupor em face à destruição do planeta, do genocídio sistemático contra sujeitos LGBTs, com sua força avassaladora sobre travestis e transexuais, da repetição sem fim da violência contra a mulher. Logo eu, que apesar da minha imersão densa e atração apaixonada, venho recusando com mau humor a tarjeta de especialista em gênero e sexualidade, estava então com esse convite pulando nas minhas mãos. Se é bem verdade que desde muito cedo eu liguei meus trabalhos de pesquisa aos estudos de gênero e sexualidade, também é verdade que eu tenho um pouco direito a os representar, dada certa propensão da minha parte em deslocar sua definição e apoiar-me em força que lhes são um tanto excêntricas. É um pouco como se eu me sentisse um professor incerto e impuro que, tão alegremente acolhido nesta casa, resolve sair do embaraço com uma série de interrogações. Uma pergunta recusa, vamos dizer assim, alertada por um trecho de uma carta que Bruno Latour escreveu para uma aluna sobre o papel da ciência no mundo em que vivemos. Trata-se de um trecho que justamente comenta o problema da divulgação científica. E aí as palavras são dele. A solução mediana, clássica, razoável, usual e agora já deteriorada
consiste em confiar a especialistas o papel de mediadores entre os laboratórios e a multidão. Infelizmente, muitos desses especialistas se parecem um pouco com os porteiros dos conventos, que em seu interior devem respeitar a clausura e permanecer mudos como tumbas, e no exterior devem possuir grande sociabilidade e ser tagarelas como as maritacas. Mas, como os porteiros dos conventos, esses especialistas são almas divididas, quase sempre infelizes. Com efeito, não há nada menos científico que um especialista obrigado a ser um intermediário entre inumeráveis pareceres divergentes e reduzir um fronte de pesquisas multiformes a alguns dados que sejam compreensíveis para quem está do outro lado do muro. Para ser especialista, deve abandonar tudo o que faz a gloriosa incerteza da pesquisa. O ponto que eu gostaria de reverberar aqui é esse. Como apresentar o rico e encantador trabalho múltiplo dos estudos de gênero, sexualidade e educação, que me pegou de jeito quando ainda fazia licenciatura em ciências biológicas. O problema não residiria justamente no afã de divulgar resultados e conceitos, de informar e esclarecer a população, para em seguida, subitamente, passar a acusar quem quer que não leve a sério gênero e sexualidade, de se comprazer com suas visões estreitas e ultrapassadas, presos à sua paixão pelo arcaísmo. A questão é simplesmente corrigir as falhas do pensamento comum sobre gênero e sexualidade, acreditando que bastaria reunir as pessoas numa sala e apelar para que, enfim, a razão e o bom senso triunfem. O problema, desafio comunicacional que o convite me impunha, não estaria menos nas mensagens ou nos conteúdos da minha fala, mas sim na natureza mesma da comunicação, na via de mão única que por vezes ela se dá. Sabemos, ou pelo menos saberei eu, compartilhar mais problemas dos estudos de gênero, sexualidade e educação, e não as respostas, os resultados de pesquisa, os conceitos, as vontades, ou pior ainda, os deveres morais para professores e estudantes. E ainda, como fazê-lo mergulhado dentro do nevoeiro para qual fomos tragados, nesses tempos ultraconservadores, sem se deixar ser domado por ele. Fóruns como esse não seriam interessantes exatamente por serem capazes de nos forçar a abrir para elencos mais vastos? Deixe-me dizer logo que esta fala não é. Ela não é um panfleto, não é um manual de como se deve fazer, tampouco é um ato de denúncia desses tempos. Não é uma convocação e nem mesmo é um boletim informativo. A minha intervenção vai consistir em apresentar problemas ligados à repercussão direta ou indireta dos estudos de gênero, sexualidade e educação. Repercussão que espraiou essas duas palavras nas políticas públicas, nas mídias, nas redes sociais, na esperança de nos ajudar a pensar e nos perguntar sobre quais podem ser nossas respostas aos desafios que enfrentamos, não apenas no nível local, mas também em um plano multiescalar. Porque, afinal, esses tempos ultraconservadores são globais, mas têm impactos locais. Esta minha intervenção é ainda afetada e perturbada por ser professor das disciplinas de educação, gênero e sexualidade na graduação, em especial nas licenciaturas e na pós-graduação, e como coordenador de um projeto de extensão de oficinas de gênero, sexualidade e raça com professores e estudantes de escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro. Nós falamos pouco como a pesquisa é alimentada pelo ensino e pela extensão, e mesmo pela relação mais ampla com os estudantes. Não no sentido de que passamos a ensinar aquilo que pesquisamos, mas seu reverso, sobre como vamos fabricando problemas de pesquisa em estados friccionados pelo ensino e pela atuação em diferentes arenas sociais, simultaneamente sobrepostas e nunca inteiramente articuladas. Nesses espaços, o que começou a me chamar a atenção foi estudantes me chegarem, LGBT, mulheres, negros e negras, esperando que os estudos de gênero e sexualidade pudessem curar a dor, aplacá-la, conjurá-la. Quando os estudos são convertidos nesse estado clínico, eu me estribuchava contra as palavras gênero e sexualidade e nada mais desembocarem ao abrirem, já que não se ouve nem se vê coisa alguma através delas. Eu tenho lá minhas dúvidas se podemos escrever e pesquisar gênero e sexualidade e enfrentar esses tempos, fazendo das pesquisas uma extensão não declarada de nossas neuroses e psicoses,
isto é, sem teorizar a partir dessa dor, calcificando-se nela. Eu sempre recomendo aos estudantes de iniciação científica que leiam, para começar, o belo capítulo A Teoria como Prática Libertadora, de Bell Hooks, apenas para insistir em um ponto de vista expansivo sobre a prática social da teorização de gênero e sexualidade como um fenômeno complexo, não tão individual quanto parece, nascido de engajamentos coletivos múltiplos. A coisa toda é um pouco assim. É o professor homem na educação infantil que quer estudar ser homem na educação infantil para dizer como sofre. É o menino gay, a menina lésbica, a travesti, que sofreu atroz violência na escola, querendo estudar a violência LGBTfóbica da escola, para dizer como todo e todos como eles sofrem. É a professora que não teve disciplina de gênero e sexualidade na formação, querendo concluir que não há gênero e sexualidade nos currículos de formação docente, para dizer como sofrem por não saber o que fazer. E por aí vai. É a era do trauma. Claro que há algo interessante de misturar no cadinho da produção da pesquisa a longa tradução feminista de afirmar que o pessoal é político, borrando as fronteiras entre o privado e o público com a transformação da paisagem social da universidade após as políticas de ações afirmativas. Deixamos de identificar uma opressão individual e de realizar uma denúncia abstrata para fazermos aquilo que uma vez os estudos feministas chamaram de espécie de terapia radical. Porém, quase tudo consiste em projetar ou imaginar um eu, esta espécie de dispositivo econômico e militar, para a guerra declarada que estamos vivendo, quando somos assolados por todas as partes, em termos como esses que estamos. Meu temor é que a heteronímia de toda fala e experiência, incluindo de violência, esteja sendo enquadrada e deglutida por convenções narrativas que não passam de operações tautológicas de uma linguagem que dobra sobre si mesma e trabalha para a reificação dos seus termos. Embora o texto que tenha feito mais sucesso no Brasil não seja o que mais me interessa, o famoso gênero como uma categoria de análise histórica, em outro, não sem razão, bem menos conhecido, Rowan Scott nos brindou com um argumento. Há uma tendência a naturalizar a linguagem da experiência de mulheres, negros e LGBTs. As análises fracassam porque deixam de examinar o poder da figura liberal do indivíduo em fornecer as categorias para narrar a experiência contra a qual essas coletividades se escrevem. A nossa fala nunca poderia ser inteiramente uma voz, porque ao falar é reescrita sempre já com uma espécie de amostra de um sujeito subalterno que finalmente passa a fazer parte do reconhecimento e é por ele arrebatado. E talvez isso explique a minha impaciência e resistência inicial em ser um especialista em gênero e sexualidade. Essas situações vai não vai me forçaram a abandonar a lógica da pesquisa pela descoberta, perguntando-me se minha irritação, minha impaciência e minha inclinação desesperançada não me havia feito perder o caminho. História número 2. Eu não sei se é preciso de um terrorista, ou de um exorcista, ou de uma universidade. O que a pergunta de uma diretora de uma escola na entrada de um território conflagrado pode me dizer sobre a vida do gênero e sexualidade na escola, aqui e agora? Como essa pergunta, disparada em uma ligação telefônica, antecipa os obstáculos à espera de nós? Como pode iluminar o emaranhado gênero, sexualidade e raça e oferecer um vislumbre dos futuros que ainda estão se desdobrando? A diretora esperava que eu pudesse ajudar com uma formação na escola sobre gênero e sexualidade e ela mesma desconfiava que havia agido erroneamente em uma situação que passou a me relatar. Ela me contou que era o dia da festa de formatura do 5º ano, no final de 2022. A escola oferece turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Um dos seus andares estava parcialmente em reforma e era pouco usado, mas havia um banheiro em funcionamento. Há sempre um banheiro. Maia, estudante que no rito celebratório estava de passagem para o 6º ano, havia levado 2 colegas para o banheiro. Maia contou para Paula, a diretora, que obrigou os colegas a aceitarem sexo oral dela sob a pena de espalhar para a escola que os 2 eram gays. Enquanto um ficava na porta jogando bola e vigiando, Maia e o outro estavam dentro do banheiro. E eles revezavam-se.
Maia se filmou fazendo sexo oral nos colegas. Não satisfeita, enviou vídeo para as amigas e declarou que agora finalmente estava grávida. O vídeo se alastrou nos celulares, a diretora expulsou os 2 garotos da escola e, como me disse, só não expulsou Maia porque a mãe, única responsável pela garota, ameaçou contar para o pai de um dos meninos, membro de uma facção rival do pai da garota, e a diretora seria responsável por deflagrar uma guerra. Eu quero lembrar que, por incrível que pareça, os estudos de gênero e sexualidade são um campo em que a pesquisa em educação no Brasil começou a ser aplicada tardiamente, apenas nos anos de 1990. Essa década foi marcada pela estratégia da corda bamba para os grupos de pesquisa que haviam sido criados no país na década anterior. A produção acadêmica desse período mostra como havia vários efeitos deletérios educacionais para a igualdade de gênero, na medida em que crescia o campo de estudos, mas não se abria ali espaço para a pesquisa em educação, além de apontar a condição feminina. Eu fiz meu mestrado entre 2010 e 2011 na Faculdade de Educação da UFMG, orientado pela professora Marluce Paraíso, que igualmente, no final da década de 90, afirmou que gênero e sexualidade eram campos de silêncio na pesquisa em currículo. Eu cheguei a essa conversa tempos depois, quando os caminhos entre os estudos de gênero e sexualidade e a pesquisa em educação estavam definitivamente cruzados. Após gênero e sexualidade entrarem nas agendas oficiais do Estado brasileiro, com o governo do Partido dos Trabalhadores, pelo menos. Guacira Lopes Louros também já havia publicado os hoje clássicos Gênero, Sexualidade e Educação, uma perspectiva pós-estruturalista, e Um Corpo Estranho, um ensaio sobre currículo e teoria queer. E, enfim, o GT 23 da Ampere, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, o GT Gênero, Sexualidade e Educação, já havia sido criado em 2003. Naquela primeira década dos anos 2000, enquanto Marluce pesquisava gênero e sexualidade nas práticas pedagógicas de escrita e leitura dos então celebrados ciclos da Escola Plural e os projetos de reagrupamento da rede municipal de Belo Horizonte, pesquisa que fez a então representante da Secretaria Municipal de Educação tomar a palavra em uma mesa no ENDIP, realizada na UFMG, e declarado que a proibiria de fazer pesquisa na rede, eu fazia meu trabalho de campo entre os 28 tomos em francês, língua que, diga-se de passagem, eu não dominava, das obras completas de Anthony Artaud, poeta e dramaturgo. Eu estava estudando as ressonâncias de Artaud em Gilles Deleuze, Michel Foucault e Jacques Derrida. Eram os anos da aurora da assim chamada filosofia da diferença no campo curricular. E meu interesse era uma espécie de pedagogia do teatro, performada no corpo estraçalhado de Artaud, que, imiscuído na filosofia daquela trilogia do apocalipse da morte do sujeito, tinham interessantes ecos nas teorizações curriculares. Naquela atmosfera, nós éramos incentivados a explorar gênero e sexualidade em nossas pesquisas. Eu resisti, confesso, mas foi impossível passar incolume a fragilidade degenerificante do corpo encarnado de Artaud. Debilitado, doente, débil, nada viril, maldito. Quando dei por mim, eu estava atraído pelos momentos em que Artaud põe em cena uma teoria da cloaca, isto é, do nascimento pelo ânus, curto-circuitando a sexualidade como um dispositivo reprodutivo e exortando a degradação que promove das palavras. Bom, vocês podem imaginar que o capítulo sobre o ânus na educação nunca chegou a compor a versão final da dissertação. O que eu experimentava era que grande parte do que se dizia e pensava se resumia uma reverência a afirmar a então centralidade da cultura e evocar repetidamente uma fórmula. Currículo é um texto generificado e sexualizado. E, como tal, constrói cultural e historicamente o gênero e a sexualidade, que era como um desdobramento do insight de Guacira Lopes Louro no início dos anos 2000. A questão era, aprendi com Marluce, a apresentar como funciona esse texto. Outra grande parte do que se dizia tinha sua dívida com a chamada teoria queer. Nós líamos Judith Butler, fazendo aquelas caras de inteligentes, mas sem entender muito bem do que se tratava. Quando eu comecei a percorrer esta arena nebulosa dos estudos de gênero e sexualidade,
as traduções disponíveis em português eram poucas e quase todas derivadas da produção estadunidense ou anglófona. Nós nos beneficiamos agora de uma sorte rara ao constituir nossas pesquisas com textos recentes, escritos nos últimos anos, seja em reação à atualidade dos tempos que vivemos, seja na redefinição dos conceitos de gênero e sexualidade no mundo contemporâneo, seja na intenção, a meu ver, sempre mais importante, de ampliar a superfície teórica e de problematização disponível para a compreensão das experiências. Outra observação que me parece importante é a maior rapidez na circulação das traduções, incluindo textos e livros de diferentes regiões falantes de língua inglesa e francesa, mas também de diversos lugares da América Latina. Um fenômeno que pode ser visto desde as vitrines da Livraria Travessa, aqui no Botafogo, as pequenas e grandes editoras universitárias e comerciais que se especializaram na publicação e tradução de obra desse campo de estudos no Brasil. Eu fui alimentado, portanto, dentro de uma geração no qual estávamos ocupados com o enriquecimento do corpus analítico e crítico de matriz pós-estrutural, em especial porque seu investimento nas relações de poder e na diferença havia permitido deslocar a centralidade da categoria classe social. Este deslocamento era uma das coisas mais admiráveis das pesquisas que lia das minhas colegas e amigas. Penso que é possível dizer que, desde que os estudos culturais pegaram no campo do currículo, gênero e sexualidade tornaram-se parte de uma produção de conhecimento que tem por base desaprender, para usar uma expressão que Barroso tomou do Fernando Pessoa, a língua generificada e sexualizada da educação e da pedagogia. A questão era abrir a caixa preta dessa língua, do currículo, e mostrar como seus raciocínios operam generificada e sexualmente. Naquela primeira década dos anos 2000, os debates entre a universidade e a militância, os hoje chamados ativismos, eram intensos e acalorados. Os identitários estavam de um lado, e nós, os acadêmicos, seduzidos pela teoria queer e pelo pós-estruturalismo, estávamos de outros, acusados de usar as experiências para ganhar prestígio e privilégio e não oferecer solução nenhuma. Na última década, este debate, é bem verdade, se arrefeceu quando não sumiu, o que pode ser sentido na organização e na composição dos programas dos grandes eventos de gênero e sexualidade e nos dossiês das revistas, quando não na própria sobreposição entre pesquisa e ativismos nas carreiras de muitos e de vários pesquisadores do campo. À primeira vista, este arrefecimento pode ser interpretado como uma consolidação dos estudos de gênero, sexualidade e educação no Brasil. Possivelmente, o ataque aos estudos de gênero e sexualidade, ao antirracismo e aos direitos humanos, articulou esses campos como uma forma de contenção e fortalecimento da resistência às mobilizações antigênero que tem nas escolas públicas e nas universidades seus alvos preferenciais. Mas era aqui que a coisa toda começava a enrascar. O discurso teórico começava a me soar excessivamente autoritário, abrindo flanco para os ataques que vínhamos a sofrer. Se você estudasse uma prática educacional, um filme, uma música, uma sala de aula, uma escola, uma revista, um currículo, uma política pública, uma pedagogia cultural, e ela não se explicasse por meio da oposição hierárquica entre o normal e o anormal, entre os homens e mulheres, entre gays e heterossexuais, é claro que você estava errado. E, se até não se sensibilizasse para o progresso que gênero e sexualidade trazem para a educação, você só podia ter uma mentalidade primitiva, quando não meio doente. Tem se mantido realmente forte, desde o meu tempo de estudante, a ideia de que pensar gênero e sexualidade é decalcar relações de sujeição. Mesmo os efeitos persuasivos da figuração da vítima tendo sido interrogado pelos estudos feministas. E bem, quando se trata de tempos conservadores, essa é a primeira coisa que vem à mente. Estamos sendo atacados, os canhões estão virados para nós, todos sabemos. A operação da analítica da superioridade de uns sobre os outros é uma operação tão cruel quando é vastamente suplementada por essa espécie de missionarismo pedagógico salvacionista ou por algum tipo de melhorismo reformista que, por meio do valor, age como se a educação pudesse ser, enfim, blindada e especialmente purificada dessas perversões morais normativas que a desvirtuariam do seu foco, sempre igualitária, progressista e em nome do bem.
mesmo em face daqueles aspectos da vida das escolas em que as normas de gênero e sexualidade fracassam, colabam, gaguejam, se pode argumentar de modo cínico, me parece, que é isso mesmo. E assim, porque justamente essa esfera da vida em que as normas fracassam, quebram, colabam e gaguejam, é menos importante para o todo ou para a ação política. E só é importante para o todo na medida em que exibem e mostram as normas e funcionamento. Nós não conseguimos ir muito longe, além da lógica da exclusão e dos binarismos que ela nos entrega. O jeito é, por vezes, apelar a uma celebração do estranho, do monstruoso, do aberrante nas escolas, para, quem sabe, dormirmos o sono dos justos. Quando o sufocamento ameaça pela pobreza da paisagem, aí nós pedimos ao conceito de resistência que ilumine o que se pretende fazer. E quando nos damos conta, estamos professando novamente dualidades e, sem perceber, autorizar a projetar o bom senso moral da pedagogia, em resgatar os diferentes, enfim, para que possam nos salvarem, e se não nos salvarem, ao menos salvarem este mundo carcomido. Foi enquanto Elizabeth Macedo, professora desta casa e hoje sua pró-reitora de pesquisa, escrevia sobre política de currículo, cultura e diferença, que se deu o nosso encontro pedagógico. Sem antipatizar como eu com o conceito de cultura e manejá-lo de forma engenhosa para construir um dos polos da sua análise, cujo outro polo era regido pelo conceito derridiano de desconstrução, vários dos textos de Beth, que ela tinha vontade de me dar para ler enquanto redigia, tinham suas delícias. Eu vou citar alguns fragmentos de memória. Além de criar e estigmatizar o diferente, tal estratégia da promessa da igualdade permite o que pode ser entendido como diferença. Eu penso nos currículos escolares como espaço-tempo de fronteira e, portanto, como híbridos culturais, ou seja, como práticas ambivalentes que incluem o mesmo e o outro num jogo em que nem a vitória nem a derrota jamais serão completas. Minha resposta à interpelação sobre a função da escola é: não, a escola não tem que ensinar, ela tem que educar, e isso não é ensinar. A inclusão é uma estratégia perversa da exclusão, ela visa excluir a própria possibilidade de exclusão. Não se trata de ampliar um pouquinho do que se consegue abarcar como currículo e no currículo. Com Beth, eu aprendi a sustentar uma busca rigorosa e uma postura teórica responsável em relação àquilo que define o que é pensável e impensável na educação, e que vem nas últimas décadas convertendo gênero e sexualidade em conteúdos a serem ensinados nas escolas. Quer dizer, transformados em parte das tantas coisas que as crianças e jovens devem aprender. Parecia que aquela língua generificada e sexualizada não mais importava. Ou seja, a questão da performatividade, da heteronormatividade, só para ficar entre os conceitos mais famosos nas redes sociais, já não se configura mais nos modos analíticos de poder ou de exercícios críticos, ou não se configuram mais necessariamente nesses termos. Eu saía dos congressos de gênero e sexualidade encafifado sobre como nós nos agarrávamos e vários colegas de outras áreas se agarravam às barras das jaulas do discurso pedagógico. Educar e ensinar, currículo é uma lista de conhecimentos, estaríamos falando de projeto de formação e o resto a gente já sabe, cidadania, igualdade, etc. e tal. Eu passei a brincar com os meus estudantes que muitos dos meus amigos de outras áreas das humanidades podem ser muito desconstruídos em relação a gênero e sexualidade em seus campos de pesquisa. Mas pode ter certeza que uma hora ou outra eles vão te perguntar como transformar todos esses debates em material didático a ser ensinado na escola para todos. Exasperado, eu ficava mais convencido que os estudos de gênero e sexualidade permitiam dar a ver como as repetições de fantasias educacionais integram a nossa vida. Essa repetição está longe de implicar uma abertura. Eu penso hoje que é possível dizer que, desde o seu início, as pesquisas em gênero e sexualidade na educação encontravam-se atoladas na linguagem da pedagogia para tomar de empréstimo a bela expressão que Peter Taubman consagrou no seu livro Ensinando pelos Números.
Esta foi uma das muitas lições que eu aprendi com Beth Macedo. Não é que a agenda política progressista dos estudos de gênero e sexualidade seja igual à agenda ultraconservadora, mas há, contudo, algumas equivalências entre elas que merecem ser desmontadas. Entre esses campos são articulados fundamentos não interrogados que quase sempre são ligados a sentidos partilhados de educação. Quer dizer, a procura de um idioma analítico próprio, no qual gênero e sexualidade não eram um descritor automático para apontar uma condição, nem um nome mágico para designar quem quer que fosse, mas eram operadores simultaneamente analíticos e políticos que permitiam rastrear e interromper formas de organização de poder da vida coletiva, não necessariamente implicou, nos últimos 20 anos, conjurar a gramática educacional mais afinada com o estilo e preocupação modernos que tanto criticamos. Seus fundamentos foram entrando no horizonte, agitando mecanismos de contenção, atuando para criar um espaço institucional para as pesquisas em gênero e sexualidade e educação, desde, claro, não afetasse os conceitos que consideramos importantes, como natureza, sujeito e mesmo educação e seus derivados. Foi enquanto eu circulava nas escolas que me pareceu premente criar um território existencial nas adjacências do que minhas colegas e minhas orientadoras vinham e vêm fazendo. O conceito de performatividade, que já foi citado inclusive em programa da GNT, que eu suspeitava ser irredutível à forma de construção cultural corrente, serviu de baliza para esse meu território. Eu creio ter tido, durante a pesquisa de doutorado, duas percepções que me fizeram fraquejar antes de qualquer coisa. A primeira era que se os estudos de gênero e sexualidade me pareciam afirmar uma multiplicidade performativa das normas, como os meus teóricos prediletos afirmavam, quando operadas através das escolas, essas mesmas normas eram radicalmente direcionadas em termos de uma sólida construção cultural histórica, mais ou menos homogênea, qualquer que fosse o tempo e o espaço. Eu vou tentar dizer de outro modo, né? Geramos, acredito nós mesmos, um resíduo que imediatamente tomamos como referência primeira. Ou seja, nossa afirmação de que tudo era construído cultural e historicamente tinha como operador crítico uma função natureza, que me parece atuar como um aparelho de conversão da performatividade em representação ou significado cultural. Os denunciados usos e abusos dos conceitos de gênero e sexualidade não eram de todo sem razão. Intuitivamente, eu percebi a impossibilidade quase disparatada de afirmar que a homossexualidade, e imagine dizer o mesmo da heterossexualidade, era construída, não somente, mas também pela escola. Engasgávamos em assumir que são experiências construídas culturalmente porque sentíamos como se estivéssemos entregando o ouro ao bandido. Um dia desses, uma amiga me perguntou se não era melhor a gente se aquietar e falar em termos de um positivismo estratégico para não entregar o ouro ao bandido. Assumir que a escola constituía essas experiências e não somente a submetia à violência, soa como uma peça engasgada na garganta. Se durante a década de 80 e 90 os estudos de gênero e sexualidade, os estudos de gênero se debateram em torno de serem deglutidos pela categoria mulher, perdendo a dimensão relacional do gênero, hoje nós nos vemos às voltas quando, conjugado com sexualidade, eles terem virado sinônimo de diversidade sexual e de gênero. O ataque ultraconservador, estranhamente, acompanha esse sistema de raciocínio. Jogamos a mutabilidade e a transformação na cultura, assumindo a natureza como um dado. Bem, eles também. Nós, em grande parte, focamos as ações de gênero e sexualidade na educação, na diversidade sexual e de gênero. Bem, eles também. Aliás, documento recente do Comitê Assessor da área da educação do CNPq divulgou a criação de uma sub-área chamada Educação e Diversidade, que tem, dentro das suas especialidades, uma área chamada Educação, Gênero e Diversidade Sexual. Sexualidade, bem, ninguém sabe o que foi feito dela, né? Evaporou no ar, como disse o Marx.
Termos agora os usuais do discurso acadêmico da educação e da nossa agenda política de esquerda, na maior parte das vezes, são despojados da conotação conceitual e retornam a uma abordagem que descreve os fatos, constata desigualdades, aponta resistências voluntaristas isoladas, mas não problematiza de maneira consistente. Os conceitos de gênero e sexualidade são, então, habitualmente traduzidos na arena política como se fosse um princípio universal de desumanização a apontar para aqueles que ficaram de fora do reconhecimento humano. Estudantes e professores em minha turma de graduação e pós-graduação, quando eu menciono gênero como a categoria política de análise e sexualidade como o nome que se pode dar a um dispositivo de poder, simplesmente não entendem, embora estejam envolvidos na luta por justiça e reconhecimento. Como assim? Perguntam, exigindo explicações, enquanto cantam o refrão A Born This Way, de Lady Gaga. E eu não penso que a dificuldade seja cognitiva ou epistemológica, mas ela tem lá sua dívida com a longa síndrome de Gabriela para sermos decoloniais. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser mesmo assim, para sempre, Gabriela. Após a surpresa inicial, geralmente eu tento explicar que muito da significância política de gênero e sexualidade em nossos tempos ultraconservadores advém de sua ida para as arenas das políticas públicas e das redes sociais ter engolfado e esmagado a relevância radical, epistêmica e ontológica dessas categorias. Eu percebi que a natureza, fundadora da centralidade da cultura, introduz uma disparidade. A cultura serve, sobretudo, como modo de separar e nos separar da natureza. E esta é uma longa herança que parece conjurar a natureza como uma função de mundo unificado e unificador. Temos sido epistemologicamente irresponsáveis ao continuar a replicar esta metafísica substancial da natureza que provê a fundação da agenda ultraconservadora. Quando acusados de corromper a natureza, nós respondemos apelando à razão da cultura. Não é espantoso, deste modo, que o ultraconservadorismo veja a si mesmo como destinado a proteger essa fronteira a todo custo e confie na natureza como uma espécie de boa cristã. Por essa razão, quando somos acusados de pervertê-las, nós em eles, ou melhor, eles em nós, tropeçamos na própria divisão natureza e cultura que pretendemos assegurar. Na verdade, a divisão em si mesma, denominando alguns atos como bestiais em sua natureza, se perturba e é perturbada por natureza. Quanto mais eu recolhia cenas anedóticas das escolas, mais me soava que os estudos de gênero e sexualidade não poderiam ser um modo de separar natureza da cultura, mas um modo de vincular a natureza, apontando para a sua indeterminação e inconstância. Aquelas cenas, essas duas que eu falei, rastreiam uma política selvagem, uma política que conjura a forma Estado do regime moderno. A segunda percepção que me fez fraquejar foi que a lógica da analítica das relações de poder, ou a abordagem epistemológica com a qual o campo curricular destruiu o postulado da neutralidade de quaisquer seleções de conhecimento, é que ela não me oferecia um método de trabalho sem esmagar drasticamente o próprio mundo se performando. Em suma, eu me oferecia com a lógica que me obrigava a descartar a força da dimensão incontrolável da linguagem da vida e do mundo, abrindo, ao menos em mim, uma pista paralela àquela que eu tinha aprendido com Artaud em suas cartas, descrevendo o desmoronamento do corpo, quando enclausurado nos hospitais psiquiátricos, extraindo das ruínas da carne uma poesia estilizada. Para ser sincero, nós enfrentamos dificuldades em desconstruir, para usar o termo popularizado nas redes sociais, a figura do sujeito da educação. Pois bem, se gênero e sexualidade eram construídos, estava mais claro do que nunca que eles eram construídos por alguém e construídos sobre algum lugar ou coisa. O nome da coisa, justamente, natureza. O nome de quem constrói, sujeito. Silas Malafaia, numa famosa entrevista para Marília Gabriela, disse certa vez exatamente isso. Já que é construído, se é possível construir gênero e sexualidade, então é possível construí-lo do jeito que se deseja,
e, portanto, não há nada de errado com as terapias de conversão sexual. A declarada morte do sujeito, né, daqueles apocalipses, não resultava em seu aniquilamento, mas na propagação sem fim de suas ferramentas. Afinal, como vamos fazer reformas educacionais e curriculares em nome do progresso, da igualdade e da cidadania, sem sujeitos que a façam, que atuem por trás delas e a coloquem em operação? Não é surpreendente que tenhamos descrito a situação como o início de uma nova dimensão da luta política, a política pela representação dos outros, anteriormente descritos como fora da história. Ouvimos muito e com frequência que deveríamos representar a nós mesmos e que finalmente poderíamos ocupar e reivindicar nosso lugar de fala e fazer dele uma posição privilegiada. O problema é que esse reconhecimento de identidade parece desincronizado da herança deixada pelo conceito de sujeito. Foram basicamente essas as hesitações que levei para a minha primeira conversa de orientação com Beth Macedo, quando passamos a discutir os dois eixos que inicialmente orientavam minha tese de doutorado. De um lado, a recusa quanto à obviedade da gramática da violência para abordar trajetórias escolares de jovens LGBTQIA+. De outro, eu sentia que criamos na educação um ramo específico para as investigações que levam em consideração gênero e sexualidade, mas deixamos incolumes categorias pedagógicas e curriculares como formação, progresso, projeto, política e justiça. Em tempos ultraconservadores, os estudos de gênero e sexualidade são também sobre escavar as armadilhas que essas categorias criaram para nós. Nós precisamos parar para pensar. História número 3. Distorção e idade séria maior entre meninos negros. A elevação na taxa de distorção começa no 3º ano do ensino fundamental. O número de alunos negros reprovados nas escolas do Brasil é 2 vezes maior do que o de brancos. 11,3% dos meninos negros reprovam no ano de 2018 contra 6,9% das meninas negras. Quando eu sou chamado para um curso de longa quando eu fui chamado para um curso de longa duração sobre gênero, sexualidade e educação em alguma escola ou secretaria, eu gosto de abrir as conversas com as manchetes de diferentes jornais e mesmo com os dados duros do censo escolar, na esperança de demonstrar como as ferramentas que temos disponíveis dificultam reconhecer a complicada tarefa para a qual eu fui convidado. Por que eu sou chamado para falar sobre gays e lésbicas na escola? Por que eu sou chamado para conversar sobre o reconhecimento de pessoas trans, uso dos banheiros e do nome social? Por que eu sou convidado para falar sobre maternidade e juventude, ou sobre os meninos que brincam com os brinquedos das meninas na educação infantil? Mas porque cargas d'água, a retenção e a evasão escolar de meninos negros não é capaz de provocar nenhuma crise ética ou nenhuma mobilização política. E, tirando alguns poucos exemplos, porque não é jamais imaginada como uma questão de pesquisa em gênero e sexualidade. Porque não é óbvio que, apesar da força desse campo de estudos, um texto generificado, sexualizado e racializado segue regendo a tarefa de educar. Muito do que escrevi nos últimos anos pode ser lido como cartas, e essa fala também, mais ou menos explícitas, endereçadas a conversar com os estudantes e professores que passaram por mim. É como se a aula ressoasse, continuasse ressoando em uma espécie de murmúrio e meus escritos não passassem de formas de escavar as expectativas, as esperanças, os sonhos, os projetos, as fantasias que me fizeram tropeçar e suspeitar das narrativas de formação legada pelos estudos de gênero e sexualidade. História número 4. Tiago, você não tem um texto atual para indicar sobre gênero e sexualidade na educação? Eu estava numa mesa, no aniversário de uma colega da área de Sociologia e Educação, numa mesa ocupada por sociólogos da educação, quando ela me fez essa pergunta. E eu perguntei por quê. Não, é que os meus alunos estão me chamando de velha e ultrapassada. Eu acho que eles têm expectativas em relação a esse debate sobre gênero e sexualidade que eu não consigo atender, e eu acho que você pode me ajudar. E eu perguntei, que texto você usa? Ela me citou, Bom Aluno, Mal Aluna, da Maria de Carvalho. Eu só respondi, pois é exatamente com esse texto que eu abro a minha disciplina
Educação, Gênero e Sexualidade. Pois então, eu agora vou dizer que o nosso professor gay diz que eu posso usar esse texto para debater gênero e sexualidade. Eu não pretendo oferecer uma síntese dessas inquietações, nem uma definição final do que são os estudos de gênero e sexualidade. Mas eu quero frisar alguns pontos que julgo poderiam nos ajudar. Para mim, os estudos de gênero e sexualidade nunca se entenderam que fosse um princípio para a escola afirmar a humanidade de quem quer que fosse. Nunca afirmou que as diferenças não fazem diferença e apenas desigualdades. Nunca professou nenhuma dualidade entre corpo e subjetividade. E tampouco afirmou a universalidade do senso comum sobre o que é a escola e a educação. Nunca nos autorizou, ou pelo menos eu nunca me senti autorizado, a projetar o senso moral pedagógico. Eu sei que eu estou invertendo agora tudo que eu disse até aqui, mas eu estou lançando mão dessas negativas invertidas porque eu tenho a impressão, mas posso estar enganado, de que os estudos de gênero e sexualidade em certos ambientes educativos parecem ser solicitados a corresponder e a realizarem aquilo que, entre nós, algumas pessoas se contentam apenas em imaginar. Os estudos de gênero e sexualidade não são um novo humanismo, nem uma psicologia. A diferença de que falam não é a do cidadão, o indivíduo liberal. O corpo de gênero e sexualidade não é uma figura da psicologia humana. E o sujeito que nos entrega não é um ente originário, habitante de um mundo também originário, mas sempre um efeito. Os estudos de gênero e sexualidade e educação teriam antes a ver com uma certa arte responsiva, impulsionada por tendências e preocupações políticas urgentes. E é porque as questões são urgentes que os problemas exigem esse trabalho teórico de desacelerar o raciocínio. A situação atual é especialmente catastrófica, não porque professores e escolas são vigiados e vilipendiados quando trabalham com gênero e sexualidade em sala de aula. A história dos vilões contra os mocinhos é uma ferramenta muito ruim. Algo fundamental aqui é tomar esses templos ultraconservadores como tributários e fortalecedores das políticas neoliberais. A reação à perda, o ressentimento, o niilismo, a violência caminham juntos com o neoliberalismo e muito da originalidade dos estudos de gênero e sexualidade atuais estarem ter ultrapassado o que parece ser uma incongruência nos comentários da ciência política e ter mostrado uma afinidade extensiva e uma articulação subjetiva entre as agendas neoliberais e as agendas ultraconservadoras. Há uma confluência entre essas perspectivas que defendem que o Estado se autorregule e que a sociedade precisa de outras formas de autorregulação, em especial por meio do vínculo moral promovido pelas igrejas, que teria como fundamento a família cis-heterossexual, patriarcal e reprodutiva. Vocês vão perceber que eu recorri nesta fala a sentenças como pesquisas em gênero e sexualidade, estudos em gênero e sexualidade, teorização em gênero e sexualidade e mesmo campo de gênero e sexualidade. Um vocabulário certamente movediço e bastante arriscado. Alguém poderia me acusar de pomposo e eu não vou tirar a razão por isso. Meu interesse em descrever esses termos foi renovado por um artigo recente de Wendy Brown, onde ela discute o dilema entre o trabalho intelectual e o programa político, seguindo as sugestões de Max Weber. Ela diz que, mesmo tempos difíceis como esses que vivemos, é vital preservar a integridade e a relativa autonomia do pensamento na academia, o que significa resistir tanto à hiperpolitização do conhecimento, quanto à sua estruturação por relações de dependência, sejam elas estatais ou em relação ao mercado. Para ela, a análise intelectual, a crítica e a reflexão são diferentes da ação política, da legislação e de opiniões. Em conjunto, elas envolvem diferentes sujeitos, linguagens, subjetividades, temporalidades, objetivos e etos. Wendy Brown defende que o trabalho intelectual abre os significados e a complexidade, enquanto a ação política precisa
fixar significados para disputar a urgência e mobilizar hegemonia no campo político. Mas o trabalho intelectual também é importante para a política, pois analisa os valores que formam empírica e historicamente, fornecendo elementos para as demandas políticas e para as políticas públicas. Conceitos como violência de gênero, divisão sexual do trabalho e interseccionalidade são exemplos claros que ajudam a entender como a teoria age no mundo social. Eu quero tomar a deixa para me perguntar o que aconteceria se os estudos de gênero e sexualidade em educação interrogassem a circulação corrente, como sua instrumentalização em termos de ação política e sua rápida deglutição, para, por outro lado, apontar para a teorização como um exercício de complicar categorias e de criar um espaço de suspensão intervalar sobre o que significa dizer e ser bom ou mesmo justo. O que aconteceria se reavivássemos a posição de agente teórico? Como seria a crítica que os estudos de gênero, sexualidade e educação podem fazer a si mesmos? Eu quero insistir no notável argumento que os estudos de gênero e sexualidade, que as pesquisas não são slogans nem palavras de ordem sobre os riscos de, quando atacado pelas organizações neoconservadoras, nos tornemos nós, os conservadores, convertendo gênero e sexualidade em mera funcionalização instrumental, um subconjunto da vida social, e assim engolfar a sensibilidade política transformativa que se ameaça instituir. Mais do que resgatar antigos conceitos e conjugá-los com novos, eu estou chamando por uma perspectiva entretecida, através da criatividade, da inventividade teórica de um campo de estudos e pesquisa, fruto de práticas políticas e epistemológicas. No fundo, na minha resposta ao convite, está o efeito de uma ambição intergeracional muito maior que me constitui a revelia de mim, cuja realização será necessariamente sempre coletiva, de revelar não a centralidade primordial do gênero e da sexualidade na educação, pois tal centralidade é sempre uma questão de ponto de vista, mas a necessidade de compor com os estudos de gênero e sexualidade para redesenhar os projetos universais teóricos do campo educacional. No decorrer desta fala, eu investi em cruzar sinuosamente anedotas e memórias vividas dentro de escolas focadas no desejo, na sexualidade, no gênero, à sombra da turbulência dos nossos tempos, sonhando explodir essa linguagem da pedagogia em cenas e poses que lhes são incomensuráveis. As relações entre escolas, gênero e sexualidade estão no centro dos tremores contemporâneos e suas tempestades, com todas as contradições, desequilíbrios, ambivalências e faíscas. Embora seja lamentável suas intervenções não entrarem no radar da agenda da pesquisa, são situações tão inspiradoras quanto perturbadoras. Ainda que parcialmente eclipsadas pela tempestade crescente, cada uma dessas histórias colocam a urgência de resistir à regulamentação burocrática e à privatização acelerada da sexualidade e do gênero, das mulheres, dos homens e das minorias sexuais e de gênero. São cenas desatreladas, quer do casamento e da família, quer do reconhecimento da identidade, e que parecem exigir reimaginar a luta política e a ação política, e também tem a ver com uma espécie de teorização radical do gênero e da sexualidade. As condições meteorológicas em que o pânico sexual coabita numa atmosfera volátil, com explosões de crítica, julgamento moral, compreensão coletiva e empoderamento individual, continuam a prevalecer à medida que termino de escrever esta fala em 2024. E eu estou chegando ao fim, essa fala está chegando ao fim, carecendo de conclusões acadêmicas coerentes, de um manifesto político ou de uma autobiografia, mas contém um pouco de cada uma dessas coisas. Eu a escrevi no meio de um sistema climático turbulento, e eu não tinha planejado que ia chover hoje, era só uma metáfora, em que a resposta a séculos de violência está finalmente a ser dita em plena luz do dia. Mas as respostas podem estar sendo obscurecidas por um contexto em que conversas desesperadamente necessárias são encerradas ao mesmo tempo. Essas intensas e abrangentes conversas políticas
dizem respeito aos significados do sexo, do desejo, das práticas sexuais, do assédio sexual e da agressão, do consentimento e da idade de consentimento, da vulnerabilidade, da escolarização do gênero e da sexualidade, da reconfiguração da sexualidade com as mídias e redes sociais, do trabalho sexual e sua criminalização, da agência de crianças e jovens negros e negras, da regulação, supressão e punição da sexualidade desinente, da caça às bruxas e do pânico sexual, do complexo industrial prisional e do estado carcerário, da guerra, para enfim falar com Saidiya Hartman, da guerra contra as vidas rebeldes e seus meros experimentos, junto com tudo mais. As negociações necessárias em torno do gênero e a sexualidade, como apenas um passaporte para o excepcionalismo gay masculino nas escolas, incluindo o acadêmico, estão estagnadas para enfrentar a gravidade do debate atual. Na verdade, eu busquei tirar lições da vida da matéria pedagógica dessas histórias, explorando uma poética contínua e uma dinâmica encarnada, e partir para uma teoria mais anedótica, quando não para uma plataforma sombria e enevoada. A vida real e o clima político atual impedem a iluminação deste território e quaisquer outros finais demasiadamente felizes, e não conduzem a muitos elementos desta conversa e negociação urgente. Esta é mais uma razão para oferecer esperançosamente uma conjuração da herança que nos formou, a fim de abrir horizontes nesses tempos ultraconservadores. História número 5. Rafael, o suspeitor da fila, Rafael, que é professor de apoio pedagógico especializado, suspeitou da fila de meninas na porta do banheiro durante o intervalo. E, naquela escola de ensino fundamental, se dirigiu para conversar com as garotas sobre o que estava acontecendo, com o qual ele recebe a seguinte resposta de uma das meninas das filas, todas entre 6 a 7 anos de idade. É que a Antônia está no banheiro fazendo sexo oral nas garotas, e ela cobra apenas um pirulito e uma bala. É isso. Bom, gente, obrigado. Pegar água agora. Gente, a gente tem algum tempinho para fazer algumas perguntas, né? Comentário. Respira. Da importância e urgência da categoria deficiência. Qual categoria que eu não entendi? Deficiência. Já essa última história é de um orientando de mestrado que está trabalhando com a relação de deficiência e sexualidade nas escolas. A partir dessas cenas escandalosas que esses corpos podem provocar na escola, e tentando mostrar como é que a gramática disponível não ajuda a gente a pensar a inclusão como para todos, né? Para todos que é homogêneo e igual a priori.
De um modo geral, a nossa discussão no campo, em especial no campo curricular, é mostrar como é que essas políticas de inclusão, elas são excludentes. E aquilo que elas visam excluir é a própria diferença, né? Então, esse é o movimento, e foi com esse incômodo que o Rafael, que é meu orientador do mestrado, que é uma pessoa com deficiência, chegou incomodado, e ele é professor de ator pedagógico especializado. Então, o incômodo era que tinha sempre uma imaginação que era tentar fazer esses meninos chegarem no mesmo lugar que os outros chegam. E ele dizia, eu não quero fazer isso. E ele tem se debruçado sobre o que ele está chamando de cenas escandalosas na escola. Essas cenas em que bebe a água da privada, essas cenas em que se masturba em público, essas cenas que a gente, inclusive, pouco fala quando está descrevendo a política de inclusão, trazendo a dimensão do desejo do sexo, porque aí complica ao sobrepor criança, complica no bom sentido do termo, ao sobrepor infância e deficiência, né? Quando essas duas coisas são articuladas em torno do desejo sexual e da prática sexual, tudo isso se complica um pouco porque a lógica vira governar os corpos desgovernados, né? Mas esses corpos fazem alguma coisa, não é? Quando atuam na escola, bebendo água da privada, ou se masturbando em público, ou ao não ligarem para as regras de bom comportamento que a gente espera, né? E podem ir pouco para a lógica da subversão, na lógica do estudante que efetivamente faz de propósito, né? Para subverter a lei. A coisa complica um pouquinho mais. Fala. Essa pergunta ela não tem resposta. O que a gente pode dizer é que tem uma longa tradição aí de pelo menos uns 60 anos de pesquisa em currículo, desde os anos 70, da década passada para cá, de tentar tornar problemático essa associação de currículo como uma lista de conhecimentos, mas tentando pensar o currículo como uma experiência de se tornar sujeito junto com os outros. E isso abre para pensar várias experiências da escola como já sendo curriculares, ainda que possam entrar ou não na lista de conteúdos. Eu brincava muito, não contei aqui, mas eu participei uma vez de um debate com aquela psicóloga, se é que essa coisa existe, aquela psicóloga Marisa, aquela da psicologia cristã, que eu esqueci o nome dela, meu Deus, amor. Isso. Que ela virou para a gente num debate, né? Ela falou assim, eu sou contra ensinar gênero e sexualidade nas escolas. Eu falei, eu também sou. Em parte porque eu acho que eu sou contra a escola ensinar qualquer coisa a alguém, né? Com que ela não conseguia me responder. Então, a ideia aqui não é disputar o que vai entrar na lista de conteúdos, mas pôr em xeque a própria associação no currículo como uma lista de conteúdos. Ou da disciplina, ou mesmo que não seja disciplinar, a lógica do professor tem que dar uma aula sobre esses temas. É como se as outras aulas já não fossem pensadas sobre isso. Então, um pouco quando eu retomo o aprendizado nos anos 2000 de que gênero é uma categoria de análise, era para a gente olhar para essas aulas de outro jeito, não para defender que ela ia dar uma aula sobre isso na escola. E aí a brincadeira que eu sou professor de estágio, e aí quase sempre me chega um grupo querendo fazer uma aula na disciplina de estágio de gênero e sexualidade na escola. Eu digo, vocês não vão fazer, estão proibidos. Não vão fazer. Se você me conseguir dar a sua aula de fotossíntese ou a sua aula de solo pensado desde gênero e sexualidade, talvez seja mais interessante. Óbvio, dá um curto-circuito de curto e a maioria desiste na metade. Porque a nossa natureza continua intacta. Que é o que eu sou professor do estágio do curso de Ciências Biológicas, né? Então, é um pouco de... Quando a gente amplia, a gente passa a reconhecer toda e qualquer experiência de se tornar sujeito como constituindo o currículo.
E não apenas a lista que nos obriga a ensinar na escola. E aí, mais questões? Dúvidas? Essa coisa da cena das escolas me chamava a atenção. Pareciam dois mundos diferentes, né? A gente estava, por um lado, respondendo a uma agenda neoconservadora, que até as próprias escolas também estavam, mas associavam muito diretamente o debate de gênero e sexualidade a LGBTs. Né? Sim. Bom, e aí eu não contei aqui, mas já tive várias diretoras que me ligam pedindo desculpas, porque estão me pedindo outra coisa que não é trabalhar com LGBTs, né? Assim, porque estão vivendo outras coisas nas escolas, como se tivesse que pedir desculpas por essa não ser a questão que a escola está preocupada, né? Assim. E aí, essas são histórias que parecia que um pouco a pesquisa foi perdendo de cena, né? Foi tirando do cenário ao se focar em rebater essa agenda, né, conservadora, e foi se desassossegando ali do que está pulsando, do que as escolas estão pensando sobre o que pode ser gênero e sexualidade. Como ali tem demandas muito mais urgentes que nem entram na própria agenda neoconservadora. Né? Assim, um episódio recente, nas últimas semanas, quando a escola me pediu uma oficina lá para discutir maternidade, porque uma aluna do 7º ano começou a postar fotos com o bebê na rede social que eles acharam que era um bebê reborn, né? Assim, esses que parecem. Acharam que era só isso, mas ela chegou na escola com o bebê. E aí ela literalmente sequestrou o bebê da vizinha, né? Levou para a escola e disse que era o filho com o professor de educação física. Né? Então a escola estava virada de cabeça para baixo. E tal. E assim, a escola só chegou... isso porque um dos professores é meu amigo, um dos professores da escola falou, não, vamos chamar para fazer uma conversa. Tá, mas quando ele falou em gênero e sexualidade, a diretora se assustou e falou, não, eu não estou falando disso. É como se isso não fosse propriamente uma questão de gênero e sexualidade, porque a gente passou a associar com diversidade sexual e de gênero. Foi perdendo um pouco a língua dessas cenas que vão pulsando na escola, transformando o banheiro em espaço de pegação, transformando a escola em lugar das relações de afeto e desejo, né? O que é a transformação que as redes sociais promoveram na experiência do corpo e do desejo. Né? Então, essa não está aqui, eu devia ter posto, que é uma outra que eu sempre gosto de contar, é uma escola que vazou nudes, e aí, de uma garota, e aí a diretora pediu para eu ir lá fazer uma oficina, né, com as meninas. E a gente fez uma oficina com teatro do oprimido, né, usando técnicas de teatro do oprimido, e uma das garotas virou para a professora, quando a professora estava falando sobre objetificação, que ela não podia se entregar assim ao machismo, essas coisas todas. Ela tem essa fala que eu adoro dela, ela diz, professora, eu não estou entendendo. É o meu corpo, mas as regras são as suas, né? Quando ela curta o circuito, aí as meninas começaram a contar que não tem problema vazar nudes, que essa não é a questão, que não vaza nude de mulher feia, né? Que só vaza nude dela porque ela é gostosa, e
que é isso mesmo, que ela já pegou todo mundo da escola, né, e tal. O modo como elas vazam os nudes dos garotos, né, porque os deles também vazam. Né, assim, a gente teve numa escola recentemente que uma garota criou um Instagram para vazar os nudes que ela recebia dos meninos, né, inclusive ela vazou da rede de tráfico do bairro, e o chefe foi bater na diretora da escola pedindo para a diretora resolver, né, porque então, como essas coisas, isso não vem sendo tratado, parece que perdeu, né, de ser uma questão de gênero e sexualidade, né? Se na medida que não fala de LGBTs, tá... então a ideia era provocar um pouquinho mesmo essa coisa que está aparecendo nas escolas hoje, e a gente está perdendo de vista, porque está respondendo à agenda neoconservadora e mesmo as próprias violências, né? Essa mesma escola, ouvir das mães dizerem que preferem que as filhas casem com 14, 13 anos, com bons maridos, ao invés de entrarem para namorarem com o cara do tráfico, que isso é mais seguro, né? Quando a gente chega numa escola e encontra 3 garotas casadas com 12, 13 anos de idade, casadas, quer dizer, morando junto com homens, isso fala de uma questão de gênero e sexualidade, né? E do que as pessoas precisam escolher ali numa série de circunstâncias de vulnerabilidade. Mas, e aí a diretora me dizia assim, eu sei, não fica chateado comigo, mas eu queria que você fosse conversar sobre isso, né? E essa escola tinha o primeiro chamado, decidiu chamar uma pesquisadora mulher e hétero, para não associar gênero e sexualidade com LGBTs. Só que a pesquisadora que foi convidada fez uma discussão sobre LGBTs. E ela dizendo, mas não é isso aqui. E aí eu lembro dessa diretora, mas os viados dessa escola estão ótimos, eu não estou. Tem uma série de nuances que a gente pode estar perdendo de vista na tentativa de responder à urgência da mobilização política. E em especial as meninas negras. Ou o que é mesmo a retenção e a evasão. Os dados do censo escolar são assustadores para pensar o que é a retenção e a evasão dos meninos negros, mas não é mais tratado como uma questão de gênero e sexualidade. Embora a gente esteja aí com o sucesso do debate sobre masculinidade, sobre interseccionalidade, mas isso não é tomado como uma questão, tirando uns poucos que ficam gritando sozinhos, isso não é tratado como uma questão de gênero e sexualidade. A gente não imagina que tem ali questão de gênero e sexualidade envolvendo os garotos que dizem explicitamente que tornar-se aluno é ser feminino, e portanto não dá para ser aluno, para ser bom aluno da escola e menino negro ao mesmo tempo. Essas duas coisas elas são incomensuráveis em termos de produção subjetiva, né? Não dá para ser as duas coisas simultaneamente, porque envolve algum nível de feminização, né? Assim, então, nessa mesma escola do Meu Corpo, As Regras São Suas, os meninos tinham uma prática, a minha bolsista de extensão da época ficou muito escandalizada, eles vão pro banheiro, pegam um cookie, né, que eles compram no Subway perto da escola, eles se masturbam em cima do cookie e o último a gozar tem que comer. Que ela ficou primeiro nessa assustou, depois ela fez a monografia sobre isso, né, sobre essas práticas todas, né, de tentar pensar o que é a produção desse masculino, dessas associações com raça e classe que a gente enfrenta pouco, né, na escolarização. E a própria, aqui tem uns alunos da extensão, a expectativa que eles criam quando chegam no projeto, e aí quando vão para as escolas e dizem, vários dizem assim, a primeira oficina que vão desistem, dizem, não dou conta, né? Isso aqui é demais, é violência demais para dar conta, eu volto quando eu estiver um pouco mais madura, porque eu não sabia que era isso que estava me aguardando, né? E eu nunca conto o que é que está aguardando eles, eu só levo. E aí eles tomam um sujo porque estavam esperando que a gente chegasse na escola e fosse debater diversidade sexual e de gênero, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar com os relatos de violência e violação, né, que atravessam as histórias, isso dá mesmo uma coisa assim, eu não sei se eu dou conta, né? Não sei se a gente consegue lidar com isso. Não, era essa a ideia da fala hoje, dar umas futucadas mesmo.